pessoal, para começar a gente vai conversar um pouquinho sobre inovação. Segundo o Peter Drucker, que também é conhecido como o pai da inovação, uma inovação é um instrumento específico dos empreendedores, o processo pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço diferente. Inovar, a larga escala, significa mudar, alterar, fazer diferente algo que já é conhecido ou fazer algo que ainda não é conhecido, modificando uma perspectiva completa sobre um determinado segmento. Então, quando você inova, você faz algo novo, você traz o novo. Muitas pessoas imaginam que inovar é simplesmente pensar o novo, mas inovar não é pensar o novo, inovar é fazer o novo. Você não pode se considerar um inovador se você é praticante da inação, de não fazer. Olha, eu não vou fazer, a minha ideia é fantástica, mas eu não quero executar. Isso não adianta, pessoal. Para ser inovador de verdade, você tem que fazer, você tem que executar, você tem que colocar em prática aquelas ideias que você tem. Então, para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor isso, a criação de mecanismos inovadores tem um processo. Facilita para você se você segue um procedimento para inovar. Então, a atuação de maneira inovadora pode ocorrer através de áreas do conhecimento com maior ou menor custo de produção, pesquisa e desenvolvimento. As inovações podem, dependendo da temática, gerar direitos específicos ligados à propriedade intelectual. Então, para você que quer inovar, normalmente quais são os passos que você deve seguir? Primeiro, pesquisa e desenvolvimento. Pesquise aquilo que já tem na área que você pretende inovar. Veja o que já existe, veja o estado da técnica, entenda. A partir disso, pense no processo inovador. Porque tem muita gente, pessoal, que tem uma ideia, nossa, eu tive uma ideia fantástica, mas não percebe que a sua ideia fantástica já foi tida por outra pessoa que já está ganhando dinheiro com aquilo, ou que na verdade sua ideia fantástica nem era tão fantástica assim. Pesquise o que já existe naquele segmento. Depois, passe a refletir exatamente como é que você vai fazer para se tornar diferenciado. E pode ser que isso tenha um custo de produção e às vezes esse custo de produção não é baixo. Então aqui vou até me atrever, não é bem minha área, o setor da inovação, a gente vai focar aqui em propriedade intelectual, mas às vezes é preciso que você entenda também o custo para ver a pernada que você pode dar, se você pode pensar, proteger e produzir, se você pode criar, proteger e vender aquilo que você protegeu, e aí vai. Inovação a gente vai deixar para um outro dia, para algum outro colega, alguém com expertise nisso. A gente vai voltar para a propriedade intelectual. E aqui a gente trouxe algumas imagens, Observe as imagens a seguir e questione-se, será que estas ideias são inovadoras? E aqui eu trouxe algumas patentes, alguns produtos que foram protegidos. Você pode perceber aqui na primeira imagem um saco de salgadinho, um saco de sucrilhos, nitidamente um sucrilhos americanizado, aquele coloridinho, cheio de frescura, que tem um bocal de plástico que o veda. Obviamente, provavelmente esse pacote de salgadinho não é brasileiro. Quando a gente abre o pacote de salgadinho brasileiro, é só vento contra o indivíduo. É um pacote de salgadinho recheado, mas de sucrilhos até é mais válido. Mas aqui a gente tem um bocal. Veja, a pessoa teve uma ideia inovadora que era: quando eu abro um pacote de sucrilhos, que dura normalmente mais do que um pacote de salgadinho, a formiga vem e come. Eu tenho que deixar na geladeira se não tem bicho. Se eu deixo na caixa, às vezes entra muito ar e aquilo mofa. E aí pensou, olha, um jeito prático disso é se a gente tivesse um sistema que lacrasse. Mas se a gente envolve uma borrachinha, faz assim, depois fica ruim de abrir, a borrachinha vai laceando com o tempo. Por que não um bocal? Por que não um bocal? Uma ideia inovadora, razoavelmente simples. Aqui no segundo a gente tem já uma inovação de maneira muito mais agregada. A meia do indivíduo vem com um sistema de sensor da pisada. Claro que aqui a gente está falando a princípio de um atleta, de uma pessoa que tem uma pisada que não é confortável, ela precisa entender o porquê. Mas vejam, há uma distinção gigantesca entre a primeira ideia e a segunda ideia no campo da complexidade. Aqui é muito mais dispendioso financeiramente, muito mais complexo. Precisou de muito mais pesquisa para descobrir se alguém já não tinha inventado isso dentro do próprio tênis. Mas daí o tênis só serve para aquela pessoa, a meia cabe em qualquer pé. E aí veio a ideia inovadora. Aqui a gente tem um indivíduo precisava cortar uma cebola de uma maneira milimétrica. Sabe aquelas pessoas que não comem cebola? Ela não pode ver, sabe? Come, mas não pode ver, então tem que comer um bem pequeno. É para isso aqui, ó. Você corta assim a cebola exatamente nos gomos desse garfo metalizado aqui, e você daí tem uns substratos de cebola bem finos. Professor, isso é simples,
Qualquer um conseguiria ter feito isso, mas alguém fez, alguém vende, e provavelmente outros que tiveram ideia não fizeram. Fez com metal para ser fino e forte e conseguiu gerar um produto. Aqui é a mesma coisa. Eu sou um humano clássico, né? Eu gosto de comer milho na espiga com com a palha em volta, e manteiga e sal, né? Mas tem gente já que às vezes não tem força na mandíbula para comer o milho, ou come milho na praia em Balneário Camboriú, né? Santa Catarina, Brasil, que eles colocam num potinho de plástico, assim, um pratinho, aí precisa descascar o milho. Mas pode fazer com uma faca? Mas às vezes não é tão higiênico, às vezes não é tão rápido, às vezes desperdiça, porque o milho é uma coisa redonda, né? Vai cortando em diagonal. Tem esse sistema, você coloca a espiga inteira, ela vai debulhando, como aquelas máquinas muito antigas de debulhar milho, e já sai tudo nesse plásticozinho. É fantástico, é uma ideia básica, mas é uma ideia inovadora. Esse outro aqui é um exemplo muito clássico. Você vai fazer uma salada envolvendo limão, você às vezes bota muito limão, bota pouco limão. Isso aqui é basicamente um estilingador, um xirim, uma xiringada de limão. Olha só que coisa inimaginável, né? A pessoa fez um tecido de plástico com um pressionador que joga o limão para frente, aqui dentro uma seringa que enfia dentro do limão, né, e puxa o suco do limão sem ter que usar. Quando o limão já está meio seco, você vai apertando, claro que isso aqui é um limão novo, né, no final o limão vai estar todo esgaçado assim, né, todo amassado, quando você der as últimas puxadas já. Mas igual você consegue temperar uma salada aqui, um abacate. Eu pessoalmente nunca comi limão com abacate assim, que você só espreme o limão no abacate, mas aqui ó, né, isso aqui nitidamente foi construído por uma pessoa que ou tem uma pizzaria e vende pizza por centímetro, ou tem mais de um filho, né? Eu ainda não sou pai, espero que quando esse vídeo seja assistido talvez seja, mas aqui a gente tem filhos. Quem tem filho sabe, quem tem irmão sabe que tem que ser exatamente o mesmo tamanho de cada fatia. Então, você que está assistindo que sabe que precisava ser do mesmo tamanho. Faz tamanho diferente, já vai dar briga, vai dar confusão, é certo que vai dar porradaria. Por quê? Porque tem que ser medido na régua. Isso aqui é um exemplo clássico de como isso pode ser feito de maneira fácil. Você dá o primeiro corte, depois você vai colocando essa tesoura, que já tem um medidor, você corta, já serve direitinho no prato. Além de ser mais higiênico, eu até não vou dizer que é muito mais rápido, tá? Porque às vezes você podia cortar rápido e passar, e era rápido assim para uma pizzaria industrial, coisa que vale. Mas para casa, que você tem tempo, ou para não dar briga, é uma ideia fantástica. Simples, porém fantástica. Porém, é preciso entender que a transformação do processo de ideias, ela não surge todos os dias. O processo criativo não é um processo fácil, né? Você viu ali 6 imagens e vai chegar e vai, nossa senhora, agora eu vou conseguir, sabe? Ou aquela ideia fantástica que você teve, às vezes alguém já teve antes de você. Imagina a primeira pessoa que inventou aquele negócio de tirar a areia da praia para enfiar guarda-sol. Ela olhou e pensou, meu Deus, que ideia fantástica. Mas pode ser que alguém esteja pensando agora nessa ideia fantástica, na verdade já exista há anos. Então, ter ideias inovadoras não é necessariamente um processo que acontece todo dia. E às vezes, pessoal, há de se levar em consideração que uma ideia inovadora pode não virar um produto consumível, um produto que o pessoal queira comprar. Isso também faz parte do processo. Olha só essa imagem, o que é isso, né? O que é isso? Isso aqui é uma patente deferida. Essas imagens preto e branco aqui, elas são imagens da década de 70, da década de 80, retirada do banco de dados dos Estados Unidos de pessoas que tiveram ideias inovadoras, transformaram em produtos, mas na hora daquilo ser comercializado, na hora daquilo ser refletido para o mercado, não chegou no resultado adequado. Então, o que era isso? Eu sou professor do curso de Direito, pós-graduação, curso de Relações Internacionais, e aqui isso já gerou muito debate. Teve gente que achou que era uma máscara do Hannibal, era um aparelho ortodôntico, mas para fora da boca. Os alunos são criativos. Mas isso aqui, na verdade, é um sistema primitivo de dieta. Sim, de dieta. Você coloca a máscara, tampa tudo aqui só passa um canudo para beber água e bota um cadeado. E vai dormir, vai fazer outra coisa, imagina. Você não tem a opção de agora eu vou comer escondido. E não passa nenhuma bala por esse negócio, né? Só aquela balinha de 1 centavo, mas nessa época não existia. Então, você pensa, uma ideia criativa, né? Em épocas de coronavírus talvez a gente nem imaginasse que isso fosse até alguma outra coisa, mas é para uma pessoa fazer dieta. Não vi para vender. Talvez eu até tivesse algum sucesso, mas não me parece ser muito válido.
porque na verdade as pessoas que se colocariam isso acabariam ficando com uma cópia da chave, se é que vocês me entendem, é difícil, né? Fazer dieta a forceps, a contragosto do indivíduo. Aqui a gente tem outros produtos que talvez partiram dessa mesma lógica, né? Ideias inovadoras, gente muito à frente do seu tempo, principalmente essa ideia da esquerda, mas que acabou não conseguindo exteriorizar isso num produto comercial que a gente está vendo aí, né? O que é isso na esquerda? Isso é uma vaca munida de um tubo de gás metano do seu rabo e do seu focinho. Então, quando a vaca arrota, gera aquele gás metano, compila aquilo e joga para trás naquele tubo que ela caminha, né? Uma cena, sim, 100% esdrúxula. Você entra num pasto, assim, aquelas vacas usando máscaras, tubos nas costas e você pensa, meu Deus, é um apocalipse, é o Chernobyl em pessoa aqui circulando, né? Você é uma vaca munida de todos esses apetrechos. Existe? Não existe, mas se você digitar no Google vaca com gás metano, você vai ver que existem pesquisas na Irlanda de vacas que captam o gás metano das vacas para ter uma ideia de quanto que elas emitem, para sentir o impacto disso no meio ambiente. Então, a ideia surgiu aqui, muito antes de se pensar numa sustentabilidade aplicada para pastagem e aí vai. Então, mas hoje isso é possível, isso está de domínio público, a gente vai discutir isso qualquer um pode fazer, mas é uma ideia inovadora. Para a sua época, não estava suficientemente madura a sociedade. Hoje talvez fosse uma ideia que vendesse mais. Aqui na direita a gente tem tipicamente uma ideia que não daria certo em momento algum, mas alguém acreditou que ela é inovadora e protegeu, né? É um óculos para pessoas sem orelhas. Imagina, eu em vez de estar usando o óculos que eu estou usando aqui, do Harry Potter, eu estaria usando um óculos do Ciclope, com o Ciclope do X-Men, com um metal preso às minhas laterais do rosto, que eu só ficaria girando o óculos, né? É uma ideia que não faz no menor sentido, né? Você poderia amarrar na sua cabeça o óculos, mas ainda assim, indivíduos conceberam, protegeram. Foi inovador? Foi. Mas nem tudo aquilo que é inovação, às vezes, é inovador no sistema do mercado. É inovador como ideia, mas não é inovador num conceito mais ampliado. Então aqui é preciso pensar que a inovação ela pode surgir de maneira natural. Você tropeça num problema e a partir daquilo desenvolve um produto diferenciado. O velcro, que a gente tem em vários tipos de vestimenta, aconteceu assim. Um homem estava caminhando no campo e percebeu que nas suas meias e nos cordões dos seus sapatos estava cheio de um picãozinho verde. E ele pensou, como pode que o picão não se colou em nenhuma outra parte do meu sapato, no couro do sapato, e só no cordão do sapato? Ele olhou aquilo no microscópio e descobriu que ali havia um composto que permitia essa união. E a partir daí nasce o velcro, né? Nasce o velcro dessa ideia. Então ele pode surgir naturalmente. Mas a maioria das grandes ideias não é um esforço humano, é uma pessoa parando, pensando, refletindo, imaginando, idealizando e aí chegando no resultado da inovação. Chegando naquele resultado. Claro que quanto mais forçoso a sua mente para produzir, maior a taxa de sucesso, porque não é um acaso, você pensa no resultado. Então aqui você vai encontrar até mais subsídios para conseguir fazer com que a ideia inovadora se transforme num produto, num processo inovador. Mas e se a sua inovação for viável, como protegê-la? É o que a gente estuda a partir de agora. A gente vai entrar aqui em alguns, basicamente 4 segmentos da propriedade intelectual, né? Patentes, marcas, direitos autorais e sui generis, para você amplamente compreender do que diz respeito a essa temática e aonde a sua ideia se insere.